Bom dia, meu povo, povo de Deus! Sejam todos bem-vindos. Mais uma aula, e uma aula extraordinária, uma aula que é uma aula bônus, uma aula gratuita para que o povo de Deus aprenda a realizar um estudo bíblico utilizando inteligência artificial e, por que não, utilizando o TEOS 24 horas. TEOS 24 horas é uma inteligência artificial criada para a FTBB que tem como alvo o público cristão. Qual que é o diferencial? Doutor Felipe Ascensi vai nos explicar qual que é o diferencial do chat GPT para o TEOS 24 horas e para um punhado de IAs que nós conhecemos, e hoje esse é o grande objetivo. Seja todos bem-vindos, gostaria que todos estivessem interagindo no chat, a gente está de olho no chat, então, se você tem perguntas, se você não entendeu, faz o seu comentário aí no chat, tá bom? Doutor Felipe Ascensi é nosso parceiro aqui na Faculdade Teológica para assuntos de inteligência artificial, também é nosso parceiro para assuntos no que diz respeito à tecnologia, empreendedorismo e cursos online. Então, nós estamos trabalhando juntos e para nós é uma honra tê-lo conosco. Nós, como Faculdade Teológica Batista de Brasília, ganhamos com todo o know-how e experiência que o Dr. Felipe tem. O Dr. Felipe mora nos Estados Unidos, é líder e mentor da produção acadêmica, também do Academos e também da PEN Brooklyn. Depois você explica aí essas relações todas, viu, doutor Felipe? Está conosco também aqui no chat, na nossa aula, o presidente professor Esdras Queiroz, presidente da nossa mantenedora, da SOCEB. A SOCEB é a organização que mantém a nossa faculdade teológica. E você do norte, sul, leste, oeste, desse Brasilzão, seja bem-vindo. Sei que tem gente aqui do norte, do nordeste, do centro-oeste. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar, doutor Felipe? Estudo bíblico com a IA. Essa é a primeira aula que nós vamos ter, né, professor? Nós vamos ter outras aulas, outros workshops, e vocês vão ser avisados, e você que está aqui está sendo privilegiado, porque não conheço nenhuma outra universidade que tenha ensinado o povo de Deus a fazer um estudo bíblico usando a inteligência artificial totalmente ensinada e preparada e classificada para o público cristão. Então, vamos nessa. Doutor Felipe, você tem a palavra. Excelente, muito obrigado, professora Eliane. Agradeço também ao professor Esdras de estarmos juntos aqui, né? Um bom dia a todos os meus irmãos e irmãs, para a gente iniciar esse nosso encontro, né? Sobre estudo bíblico com inteligência artificial. Nós temos desenvolvido muitas iniciativas de inteligência artificial dentro da FTBB. E a gente está nesse momento aqui auxiliando as pessoas a avançarem no uso da IA de um jeito íntegro, de um jeito ético. Isso é muito bom e muito importante, né? Meu nome é Felipe Ascensi, eu segui a minha carreira acadêmica aí, a graduação, mestrado, doutorado, sempre na área do direito e da sociologia. E eu hoje moro nos Estados Unidos, né? Há um pouco menos de 4 anos. Eu tenho aqui uma empresa chamada Pembroke Collins, que realiza diversas iniciativas acadêmicas, como eventos, ela também é uma editora. E desde o ano passado nós desenvolvemos iniciativas também na área de tecnologia, como por exemplo com a criação de aplicativos diversos. Nós temos aplicativos acadêmicos, aplicativos para advogados, e tem sido uma benção aí desenvolver o TEOS 24 horas em parceria com a FTBB, que é o nosso aplicativo cristão. Então, muito feliz em receber vocês aqui, e eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber, se vocês pudessem colocar aqui no chat, quem já usa algum tipo de inteligência artificial. Podem ser essas inteligências genéricas também, como ChatGPT, Google Gemini. Eu queria entender um pouco qual o momento que vocês estão no uso de IA, né? De repente vocês já utilizam até mesmo o TEOS 24 horas, porque isso vai ditar um pouco
os meus exemplos e a própria profundidade, né, daquilo que eu vou falar aqui, né? O Theos 24 horas vai ser o que a gente vai usar aqui hoje, mas o objetivo principal é te ajudar a desenvolver, né, de diversas maneiras aí o teu estudo bíblico, ó. Muitos aqui já usam o ChatGPT e Copilot, utilizo, nunca usei, já utilizo às vezes, uso o Theos 24 horas, Gemini, show, excelente. Então estou vendo aqui que tem algumas pessoas que ainda não iniciaram nesse mundo e outras pessoas que já estão, né, desenvolvendo isso. Excelente. Eu vou compartilhar aqui o meu mapa mental e a gente vai fazer um intercalado, né? A gente vai fazer a parte conceitual aqui, a parte conteúdo, e a gente também vai fazer a parte prática, utilizando o TEOS 24 horas, que é uma IA treinada para cristãos. Inclusive tem várias travas, né? Se as pessoas quiserem fazer coisas erradas ou coisas não cristãs, que não condizem com a fé cristã dentro do TEOS 24 horas, isso não é possível. Isso é muito bom. E a gente vai conversar então sobre estudo bíblico com IA. Afinal, uma das possibilidades de você usar a inteligência artificial é justamente com estudo bíblico, e eu vou falar de algumas premissas aqui, que de repente alguns não estão ainda ambientados com a IA e tem até mesmo ressalvas com a IA, né? É curioso isso, né? Quando a gente criou o TEOS 24 horas, algumas pessoas ficaram assim, não, mas será que pode, né? E hoje a gente vê, né, que é muito mais naturalizado na prática das pessoas o uso da inteligência artificial, né? Quando a pessoa está muito ressabiada, eu sempre digo para ela, né? Você acredita que Deus pode usar qualquer ferramenta para cumprir seus propósitos, né? Deus pode usar o que ele desejar, né? Inclusive quando a gente estabelece que Deus só pode usar ferramentas X ou Y, de alguma maneira a gente está limitando Deus, né? Eu fico lembrando da 1 Coríntios, né? 10:31. Portanto, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. E em diversos momentos da história a gente teve, né, o uso de tecnologias novas, né? Tecnologias novas não são algo recente. Não são algo recente. Se a gente pensar, questão da imprensa, né, de Gutenberg, facilitou a distribuição até mesmo da Bíblia. Rádio, televisão, é usada no evangelismo há tantos anos, né? E hoje, né, a internet também, se a gente pensar, também ajudou muito pro evangelismo digital, né? E a IA é mais um meio, né? Mais uma tecnologia que óbvio que a gente tem que usar com responsabilidade, que óbvio que a gente tem que usar da maneira adequada enquanto cristãos, mas é uma tecnologia nova que vai te ajudar no desenvolvimento dos seus estudos e também no seu ministério. E alguns, né, apresenta essa objeção assim, né? Algumas objeções que surgem quando o assunto inteligência artificial e, na verdade, eu quero discutir porque não tem, a gente não precisa colocar para debaixo dos panos, né? A gente pode levantar isso e discutir isso com tranquilidade porque é, essas objeções, na verdade, são temporais. É porque é algo muito novo, assim como as pessoas tinham objeção na década de 90 com a internet, né? Mas IA é coisa do mal, né? A gente tem, né, especialmente nas IAs genéricas, como elas pegam todo o conteúdo da internet, elas podem ter coisas boas e coisas ruins, mas quando você sabe comandar a inteligência artificial, você consegue extrair muitas coisas importantes e, é óbvio, positivas aqui, né? As ferramentas em si estão aí para disponibilizarem o conteúdo que for desejado, né? A própria internet também. A questão é o que faz, o uso que você tem dela, né? Fico lembrando de Daniel, capítulo 1, 17. Vai dizer assim, ó, ora, a estes quatro jovens Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria.
mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Ou seja, Deus é que te capacita, inclusive para usar a inteligência artificial, inclusive para ter discernimento a respeito daquilo que a inteligência artificial te dá. Especialmente se você usa uma inteligência artificial genérica que basicamente pega todo o conhecimento da internet sem muito filtro, né? Então, assim como Deus capacita os artesãos, né, com a tecnologia da época, hoje ele pode capacitar os cristãos com IA. E uma outra coisa, e eu vejo às vezes isso, né? Cada vez menos, né? Cada vez menos eu vejo esse tipo de comentário, mas ainda existe, né? De que a IA não tem orientação do Espírito Santo. Ela é somente um robô, né? E, na verdade, o que é gerado na IA, né? O indivíduo, ele não tem qualquer tipo de protagonismo e, portanto, ele não tem a mediação do Espírito Santo. E na verdade, a IA, obviamente, é claro, assim como toda e qualquer tecnologia, não substitui a importância do Espírito Santo na sua vida, inclusive para o estudo bíblico. Ela, na verdade, é um agente de organização, de agilidade, de acesso à informação. Mas quem te guia, quem te traz o discernimento, quem te convence do pecado e da justiça, é o Espírito Santo, né? É, isso faz com que muitas pessoas às vezes ficam assim, mas como eu vou usar, né? E aí a gente pode ter João 14, 26. Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, eu e você, quando vamos usar qualquer tecnologia, até mesmo a internet, até mesmo um vídeo do YouTube, até mesmo uma informação no Wikipedia, no Google, a gente tem a responsabilidade de sempre se guiar pelo Espírito Santo e de buscá-lo, né? É responsabilidade minha e tua fazer isso. Então, a inteligência artificial ela só é um apoio. Ela não é um substituto de comunhão, não é um substituto de fé. E vou te dizer ainda mais. Olha só, uma premissa muito importante. A IA é uma espécie de calculadora. É claro que eu estou fazendo aqui uma metáfora. Vou te fazer uma pergunta. Calculadora sabe de matemática? Já parou para pensar nisso? Calculadora sabe de matemática? E aí? Não, né? O que que faz com que você tenha um resultado dentro da calculadora? É você saber guiá-la adequadamente. Então eu coloco lá 2 mais 3 é igual a 5, não é? 2 mais 3 é igual a 5. Então, vai ter que dar 5. Por quê? Porque 2 mais 3 é igual a 5. O que faz, o que garante com que 2 mais 3 dê igual a 5 é o quê? É a qualidade do meu comando. O comando é humano. É impossível eu colocar na calculadora 2 mais 3 e sair igual a 9, ok? Por quê? Porque eu, humano, estabeleço comandos adequados para o funcionamento dessa tecnologia chamada calculadora, ok? Quando a gente fala de IA, é a mesma coisa. Quando você sabe comandar a IA, você então passa a extrair resultados da IA que geram muito mais qualidade. Mas observa, ela não criou aquilo. Aquilo é resultado do comando que você estabelece para ela. A questão é, muitos cristãos hoje não sabem comandar a IA. E aí extraem resultados da IA ruins. Assim como a gente poderia mal comparar, muitas pessoas não sabem usar calculadora. E aí colocam 2 vezes 2, que vai dar 4, mas esperando que desse 5, como 2 mais 3. Estamos claros até aí, pessoal? Eu estou em uma preocupação de ser muito didático em relação a isso, porque eu poderia sair direto usando a inteligência artificial, mas talvez isso não fosse substantivo o suficiente para você se apropriar dos fundamentos do uso da IA, né? E inclusive dos fundamentos bíblicos do uso da IA. Tá claro? Estamos remando juntos?
Você vai disponibilizar essas orientações? Depende, vocês querem? Vocês querem esse mapa mental? Quem que quer? Bota aqui, né? Bota aqui. Eu quero, aí eu disponibilizo. Ao final do nosso encontro, né, quando o mapa mental estiver completo, eu coloco aqui no chat para vocês, tá bom? É uma maneira também da gente presentear quem está aqui ao vivo conosco nesse nosso sabadão, tá? Então vamos lá. Olha só, isso daqui são algumas premissas. Agora, por que fazer estudo bíblico com IA? É claro, é óbvio que eu não estou dizendo que essa é a única maneira de você fazer estudo bíblico, né? Nós temos estudos bíblicos desde quando as pessoas começaram a estudar as escrituras, ok? Agora, a IA pode ajudar em algumas coisas. Eu preciso te dizer sobre isso para que a gente possa ir para a parte prática, estando alinhados, estamos na mesma página sobre isso. Primeiro, a Bíblia é insubstituível. Assim como você pode escutar uma pregação, assim como você pode ler um devocional, você ainda precisa do nosso alimento, né? E eu também preciso do nosso alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Então, nada toma o lugar da leitura direta da palavra, nada substitui a oração, o jejum. E é assim que a gente cultiva a intimidade com Deus. Ou seja, a IA não é para substituir, mas para amplia a compreensão, né? Eu e você temos mais uma ferramenta para ampliar a compreensão. Assim como um livro, assim como uma pregação, assim como uma aula, amplia a compreensão. Nós temos diversas formas criadas pelo humano, orientadas por Deus, que fazem com que a gente tenha uma melhor compreensão da Bíblia. Então, exemplos de coisas que ela pode ampliar a compreensão, tá? Alguns exemplos aqui que ela pode ampliar. Primeiro, acesso rápido e organizado a temas, referências e conexões bíblicas. Você fazer conexão é muito legal, né? Isso daí te permite, inclusive, ter um estudo mais aprofundado da própria Bíblia, né? Receber respostas claras sobre a palavra, né? Então a gente pode usar IA para isso. A gente pode pegar, usar IA para o significado original, né? Nós temos a Bíblia escrita em três idiomas, né? O hebraico, o aramaico, o grego. Então a gente precisa entender a questão do significado original. Afinal, as pessoas falavam em aramaico, né? E a gente precisa entender isso, o grego como uma estratégia de evangelização para o mundo, e existem palavras que são utilizadas que podem ser polissêmicas, ou seja, comportarem alguns significados. E a gente, ao entender o significado original, a gente passa a entender, inclusive, como que no nosso estudo aquela palavra tem sentido dentro do contexto do texto bíblico, né? Preparar mensagens diversas, né? Estudos, devocionais, evangelismo. Gente, e isso é uma das coisas que mais me fascina quando eu uso inteligência artificial. É o evangelismo. É como que você pode criar, inclusive, não só elementos para o seu estudo bíblico, mas materiais bíblicos, né? Que você vai poder desenvolver. Dito isso, Dito isso, né, falando as nossas premissas e por que o estudo bíblico com IA é importante, eu quero agora entrar em alguns métodos de estudo. A minha pretensão aqui não é simplesmente esgotar todos os métodos, mas a minha pretensão é que você saia daqui com uma caixa de ferramentas, de formas de você fazer estudo bíblico com inteligência artificial. E aí é o momento do nosso encontro que não só eu vou falar, né, vou falar do método, mas aí a gente também vai usar o TELS 24 horas para isso, tá? Então, o primeiro método que você pode adotar de estudo é o estudo temático. O estudo temático da Bíblia. Tá, o que que isso significa, Felipe? Pesquisar o que a Bíblia
diz sobre um tema específico. Essa é uma primeira maneira de você promover o estudo bíblico, né? Olha só, o que que a Bíblia diz sobre um assunto, né? Como que eu posso aprofundar um determinado tema bíblico, né? Salvação, pecado, redenção, seja lá qual for, a partir desse estudo. Essa é uma maneira de você fazer, né? E aí, obviamente, você pode usar a inteligência artificial para isso. Para quem ainda não conhece o TEOS 24 horas, eu vou até colocar aqui o link que vocês podem assinar o TEOS 24 horas, né? Vou deixar o link aqui no nosso chat e já ter acesso a tudo isso. E o TEOS 24 horas, o que é legal é que ele não só é uma IA treinada para cristãos, mas ele também tem treinamentos dentro dele e também a gente tem suporte para os usuários do TEL 24 horas. Suporte mesmo, encontro de suporte, né? Em que eu e a minha equipe de engenheiros de prompt ajudamos as pessoas a extraírem o melhor do aplicativo, tá? Quando você entra no TEL 24 horas, está aqui, ó, experimente, e ele é composto de diversos agentes. Primeiro, nós temos diversos agentes de estudo, tá? Como, por exemplo, o agente Antigo Testamento, para estudo do Antigo Testamento, o agente Novo Testamento, os agentes de linguagem, né? Aramaico bíblico, hebraico bíblico e grego bíblico. Nós temos também agentes focados em algumas funcionalidades, ó, como resumo de bibliografia. Aqui eu posso subir um texto, um artigo, um livro, até mesmo um livro da Bíblia, e pedir um resumo dissertativo, um resumo em bullet point, né? Dissertativo ele vem todo por escrito, em bullet points ele vem em itens. Aprendizado com o YouTube, nesse caso aqui eu posso colocar um link do YouTube, pode ser uma pregação, pode ser uma aula, e ele gera um resumo dissertativo em bullet point. E tanto no resumo de bibliografia como o aprendizado com o YouTube, depois que ele gera o resumo, eu posso conversar como se fosse o autor do texto ou como se fosse a pessoa que está naquele vídeo do YouTube. Ele tem o engenheiro de prompt, estou fazendo um overview só para você entender a lógica e depois a gente vai entrar propriamente no primeiro método, tá? Esse daqui é o que eu mais gosto, né? Assim, é meu xodó. Por quê? Porque muitos que já usam inteligência artificial não são engenheiros de prompt, né? Eu sou engenheiro de prompt aqui, eu treinei aqui nos Estados Unidos, mas a maioria não é e convenhamos, você já tem muitas atividades para fazer e ainda vai virar engenheiro de prompt. Então aqui ele cria um prompt completo. Você não precisa mais de prompts da internet, você vê prompt completo. Para você ter ideia, estou organizando uma missão evangelística no Irã e não faço ideia de como usar IA para estruturar uma estratégia secreta para organizar encontros de cristãos e evangelizar não cristãos. Você me ajuda no prompt? Inclusive, foi uma reunião nossa na FTBB sobre isso. E olha só, ele gera um prompt completo. E isso vai me gerar uma estratégia evangelística muito melhor do que se eu usasse uma IA genérica, como por exemplo o ChatGPT, Gemini, Copilot, por aí vai. Só para você ter ideia, né? Temos agentes relacionados a ministério, ó. Guia de oração, né? Você pode colocar aqui, ele gera uma oração que está inspirada naquilo que você a orientou, né? Criador de devocional para sua igreja, também você insere aqui baseado naquilo que você orientou. Próprio elaborador de sermão. Defenda a sua fé, que aqui é apologética, né? Para quem vai fazer evangelização, para quem vai apresentar Jesus para pessoas que são céticas, inclusive, em relação a Jesus. Poemas bíblicos, leituras de músicas bíblicas, letras de músicas bíblicas, criador de materiais, visitação pastoral, capelania e aulas bíblicas, ferramentas diversas, inclusive criação de imagens, assuntos aleatórios, aqui dá até para fazer receita de tapioca, né? Que a gente gosta de tapioca, né? Eu sinto saudade, moro nos Estados Unidos. Quando eu vou no Brasil, eu trago a mala cheia de tapioca. Treinamentos diversos e e-books, tá? Você vai observar que alguns robôs são em formato de formulário. Por quê? Para facilitar a sua vida. Porque muitos não sabem como comandar a IA, assim como não, né, a ideia da calculadora. Em outros, você tem uma interação de uma maneira mais solta, tá? Como, por exemplo, aulas bíblicas.
E outros, você simplesmente responde pergunta e ele gera para você o que você precisa. Então, existem três formas de interação. Vou até colocar aqui. Formas de interação com o TEA 24 horas, né? As IAs genéricas só tem uma, né? É chat livre, tá? Primeiro, chat livre. Segundo, chat em sequência. Você responde perguntas apenas. E terceiro, formulário, ok? Então vamos aqui aplicar o nosso primeiro, a pesquisar o que a Bíblia diz sobre o assunto específico. Me sugiram, por gentileza, um assunto aí que a gente poderia abordar. Me conta. Quem é que gostaria de colocar um assunto aqui? Para a gente poder pegar o assunto que está no seu coração aí, que está te inspirando. Salvação pela graça. Vamos lá. Então vamos pegar aqui, vou pegar o nosso agente de Novo Testamento. Ele está organizado em formulário, tá? Para facilitar. Eu posso subir aqui um arquivo, ok? Eu posso subir aqui um texto, um comentário, algo que eu quiser. Mas vamos lá. Qual tema você gostaria de estudar? Salvação pela graça. Esses itens abaixo eu posso deixar em branco ou eu posso informar, né? A ideia é de você informar para que ele possa observar justamente a sua denominação, a sua doutrina, enfim, as especificidades do seu cotidiano de estudo bíblico. Então, vou colocar aqui qual a sua denominação religiosa, batista. O que você gostaria mais de aprender sobre o tema? Eu posso deixar em aberto ou não, tá? Mas eu vou colocar aqui, por exemplo, como é possível ser salvo pela graça, ok? Vou deixar assim, poderia colocar de outro jeito. E quais aplicações você deseja sobre o tema? Rotina do cristão orientada pela palavra de Deus, tá? Exemplificando. Ou seja, só com isso, por mais que alguns aqui saibam muito de salvação pela graça, só pelo fato de eu ter instruído com estas coisas, o conteúdo que vai sair é diferente. Por isso que quando eu vou fazer estudo bíblico, eu tenho que orar e eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. Observa que o que vai sair daqui não é algo que a IA criou, é algo que eu estou orientando a IA. E aí simplesmente vou apertar aqui para ele me entregar. E olha só, ele me entrega aqui algo sobre salvação pela graça, tá? Vamos lá entender o que que ele está me entregando. Ele abre um chat e ele me ajuda com uma explicação inicial sobre salvação pela graça. Olha lá. Para estudar o tema salvação pela graça, no contexto do Novo Testamento, aplicado à rotina, vamos entender como a graça de Deus. Ele me dá aqui uma introdução, ele me traz um desenvolvimento. Eu não vou ler porque senão a aula vai ficar muito extensa, mas só para você entender a lógica, né? Ele inclusive traz as citações bíblicas para isso, né? Efésios 2, 8 e 9, Romanos 3, 23 e 24, Gálatas 2, 21. Traz recomendações e tudo mais. O que que eu vou fazer com isso? Primeiro eu vou ler, é claro. Eu vou entender o que está sendo dito. Vou meditar nisso. O meu estudo já começou do momento que eu apertei o botão para submeter o formulário. Então, quando ele me entrega algo, tá aqui, né? É o, a entrega, o que fazer com a entrega, tá? Que é o que ele me entregou agora. Claro, ler, meditar, refletir, tá? Isso são palavras importantes. Porém, eu também posso fazer o seguinte: os verbos de interação, né? Vamos colocar assim, isso daqui são posturas, tá? Para ficar mais didático aqui para você. Posturas. Ler, meditar, refletir, ok? São posturas. Porém, eu posso adotar verbos de interação. Como assim verbos de interação, Felipe?
Quais são os verbos importantes em interação com uma inteligência artificial? Muitos, quando leem o que vem na IA, chegam e têm uma atitude Google. Qual é a atitude Google? Ah, não gostei. Ou, ah, gostei. Mas o ouro está nos verbos de interação. Expandir, reduzir, exemplificar, é, retirar, justificar. Quando a IA me entrega um resultado, depois que eu tiver a minha postura de ler, meditar e refletir, eu vou interagir com ela. Por isso que o nome é IA conversacional. Eu vou estabelecer uma conversa com a IA. E aí, esses são os principais verbos. Então, eu vou, a partir daqui, desenvolver outras coisas. Além disso, eu também posso fazer uma estratégia multimodal. Felipe, eu iniciei o meu estudo, mas eu quero que ele gere outras coisas. Eu posso gerar devocional a partir daqui, orações, materiais, poemas, letras, aqui dentro. Eu não preciso ir para outro robô, porque os robôs se comunicam. Então, eu aqui dentro posso gerar essas outras coisas, tá? Estamos remando até aqui, gente? Estamos remando até aqui? Vou dar um exemplo de expansão, ok? Olha só. Vou pegar aqui, ó. Vamos focar nesta parte, tá? Gostaria que você me explicasse detalhadamente o seguinte: as premissas da teologia paulina para este versículo. 2, dimensões da salvação pela graça que podemos refletir à luz deste versículo. 3, exemplos cotidianos de aplicação deste versículo na vida cristã do casamento. Tá vendo? É muito diferente, e eu tô falando isso com muito amor, tá? Mas eu sou professor. Existem métodos diferentes de você estudar. Um método é você pegar algo que foi feito para todos, por exemplo, um livro, né? Um livro de comentários. Outro método é você desenvolver o seu estudo a partir daquilo que está no teu coração. Interessante, mas eu preciso aplicar isso para casamento. E olha só o que ele me dá, né? Proporciona um olhar profundo sobre a teologia paulina, que é fundamental para a fé cristã. Vamos explorar cada um dos aspectos solicitados. Ó, ele me dá as premissas da teologia paulina, ele me dá as dimensões da salvação pela graça dentro da teologia paulina, universalidade, transformação e exemplos cotidianos para casamento. Estamos remando juntos até aqui, né? Agora, quem é que está conduzindo a IA? É um robô? Sou eu. Inclusive, eu tenho que ler e falar assim: isso daqui não tem nada a ver com o Paulo. E eu tenho que ler e falar assim: isso daqui eu tenho que orar para saber se é o caminho. Gente, não é muito diferente da gente assistir um vídeo no YouTube, da gente ler um conteúdo de internet. O humano tem que estar presente em todos os momentos. Seja para você buscar um conteúdo, seja para você ter contato com esse conteúdo, seja para você ter discernimento sobre a aplicação desse conteúdo. Faz sentido até aí? Então, nós podemos utilizar para estudo temático, né, de uma parte específica. Tudo bem? Podemos seguir? Agora, a gente pode fazer um estudo de contexto, que essa é uma das coisas preferidas minhas, né? Contexto histórico, cultural da Bíblia, né? A gente pode fazer um estudo sobre isso.
contexto histórico-cultural da Bíblia, né? Entender a cultura, a geografia e o cenário histórico da época para interpretar melhor o texto. Me fala aí um exemplo de contexto que você gostaria que a gente fizesse aqui o estudo bíblico. Um exemplo aí, me dá um exemplo que você gostaria que a gente fizesse aqui como exercício, né? Isaías 48. Tudo bem. Então vamos aqui para o Antigo Testamento. Lembrando, eu posso subir o livro de Isaías, eu posso subir comentários do livro de Isaías, eu posso subir um parágrafo sobre Isaías, o que eu quiser, ok? Vamos lá. Qual tema você gostaria de estudar? Opa, deixa eu pegar aqui. Isaías 48. Qual a sua denominação? Vou colocar aqui Batista. O que você gostaria de aprender sobre o tema? O contexto histórico, cultural, geográfico e político, e também e teológico, que envolve Isaías 48. Quais aplicações? Aprofundar meus estudos bíblicos sobre como o contexto influenciou Isaías 48. Tá vendo? Mais uma vez, eu estou colocando desse jeito. Você colocaria de outro jeito, com outras palavras, com outro tipo de abordagem. E necessariamente o Theos 24 horas te entregaria um outro resultado. Ok? Olha só isso. Aí ele vai me ajudar com o estudo de Isaías 48, mas não somente a exegese de Isaías 48, mas o contexto por trás de Isaías 48. Olha que legal, né? Por exemplo, Isaías foi um profeta que atuou no reino de Judá, nos reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, período marcado por instabilidade política, né? Vai me falando aqui a geografia, ok? Só que eu vou fazer diferente agora. Olha que legal é o Theos 24 horas, ó, aquele que deu essa sugestão. Olha que massa. Vamos lá. Vou pegar aqui o engenheiro de prompt. Quero sua ajuda na elaboração de um prompt completo de estudo bíblico focado em Isaías 48. Quero que o prompt me ajude a entender em detalhes o contexto social, político, geográfico, econômico e teológico que envolve esse versículo. O objetivo é usar o prompt no Theos 24 horas. Porque, ó, gente, ele é um engenheiro de prompt treinado em estudo bíblico. Você vai ver o que vai sair. No assistente Antigo Testamento. Apertei Enter. Presta atenção no que eu estou fazendo. Eu estou usando o nosso engenheiro de prompt. Eu estou partindo da premissa de que você não sabe nada de IA, você não sabe nada de engenharia de prompt, né? Olha só o que ele está me dando. Ele está me dando um prompt completo para usar no Theos 24 horas. Olha que legal. O que eu vou fazer? Eu vou copiar e colar lá. Agora, olha só a importância de você usar IAs específicas. Eu vou fazer a mesma coisa. Olha aqui, ó, engenheiro de prompt. E eu vou aqui, ao invés de falar que eu vou usar no Theos 24 horas, eu vou colocar aqui que eu vou usar no Gemini. Olha como é que sai diferente. Muitos aqui não entendem isso. As IAs genéricas têm idiomas diferentes. É como todas elas falam português, vamos dizer assim, mas existe português do Brasil e português de Portugal. Olha, não precisa ler o prompt todo, tá? Mas veja como que as informações são dispostas diferentes, ó. Isso aqui é para o Gemini. É o mesmo prompt, só que eu só mudei para Gemini.
Olha só para o TEOS 24 horas, olha como é que muda. Tá vendo? O que que eu quero te dizer? O engenheiro de prompt, ele vai te ajudar a usar melhor a sua IA. Se você tem até as 24 horas, você pode usar até as 24 horas, só que se você tem até as 24 horas, você pode usar o engenheiro de prompt para qualquer outra IA também, tá? Presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou voltar aqui no nosso robô Antigo Testamento. Lembra? Estamos estudando Isaías 48. Presta atenção nisso aqui. Eu copiei e colei o nosso mega prompt. Só isso, copiei e colei. Presta atenção. Olha o que que vai sair. Ele me traz de uma maneira ainda mais estruturada aquilo que eu preciso. Olha que legal. Do jeitinho que eu pedi, ó. Então, você pode preencher um formulário e você pode usar o engenheiro de prompt. O que você preferir. Tá claro, pessoal? Até aí? Tá claro até aí? Vamos lá. Eu vou explorar os outros métodos e é claro que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá. Terceira possibilidade, estudo de personagem bíblico, né? Aliás, personagem, não vamos chamar de personagem não, porque isso pode gerar interpretações equivocadas, né? Estudos de pessoas da Bíblia, tá? Então, estudar pessoas. Me diz aí uma pessoa que você gostaria que fosse estudar. Focar em pessoas para entender sua vida, escolhas e ensinamentos. Deixa eu ver aqui. Maria Madalena, vamos lá. Pegar aqui Novo Testamento. Qual o tema? A vida de Maria Madalena. Vou colocar aqui Batista. O que você gostaria de aprender? Entender melhor como iniciou e desenvolveu o ministério de Maria Madalena. Né? Lembrando que eu estou colocando de uma maneira bem objetiva, né? Eu posso escrever à vontade, tá? Quais aplicações? Ahn, como Maria Madalena pode inspirar as mulheres a seguirem Jesus? As mulheres não crentes a seguirem Jesus, tá vendo? Eu tô aqui já usando algo que eu vou, de repente, apresentar Jesus para mulheres que ainda não seguem Jesus. E ele vai gerar para mim. Olha que legal. E ele vai me explicar então sobre Maria Madalena. Introdução, o início dela, o apoio, né? Como que ela testemunha, inclusive, a ressurreição. E eu quero te explorar agora mais uma coisa contigo, que é o seguinte: o Theos 24 horas, ele muitas das vezes traz recomendações. Então, por exemplo, ó, um grupo de estudos bíblico. Vamos explorar isso? É a terceira aplicação nossa, olha só. Aqui, né? Verbos de interação, o multimodal. E aqui no multimodal pode ser seguir a interação sugerida no TELS 24 horas, que é esse daqui, ó. Então vamos falar sobre isso, ó. Olha só que legal. Lembrando, eu poderia gerar no Gera de Prompt um prompt todo estruturado, ok? Mas eu vou fazer aqui de uma maneira mais simples. Quero focar nessa parte. Aí eu coloco. Já sou líder de mulheres na minha igreja, mas sinto que nossas iniciativas são focadas em mulheres já crentes. Quero sua ajuda no planejamento de um grupo de estudos bíblicos
focado em atrair mulheres não crentes. Eita, apertei o Enter sem querer. Agora ele vai escrever aqui, mas eu vou retomar, tá? Focado em mulheres não crentes. Quero que me ajude nas seguintes decisões: nome do grupo não pode ter menções diretas à Bíblia para não causar alguma objeção, né? Afinal, são não crentes, eu quero ir pelas beiradas, né? Como dizem Minas, né? Então, o nome do grupo, eu também quero a estratégia de atração de mulheres com o passo a passo. Exemplo, estratégia um, objetivo, como implementar. É muito legal. E ó, gente, vocês entrando no TELS 24 horas, a gente vai ter encontros em que a gente vai te ajudar nisso, tá? Assim, são encontros de suporte. Então, se você está olhando para, ai, mas eu não teria nem essa ideia. Tudo bem, é porque você não tem o hábito, mas eu fazendo isso daqui, eu não só tenho a perícia técnica de usar inteligência artificial, mas eu estou fazendo isso daqui guiado pelo Espírito Santo, tá? Não estou aqui inventando coisa. Estratégia de atração de mulheres e rotina de funcionamento do grupo. Olha que legal isso. Ou seja, eu estou saindo da história de Maria Madalena, me inspirando em Maria Madalena para desenvolver um grupo de estudos bíblicos para mulheres não crentes. Olha aí, ó, conexões inspiradoras, bem pelas beiradinhas ali, ó. Não é verdade? Esse nome é acolhedor e convida as mulheres. Ah, não gostei do nome, só pedi para ele mudar. Lembra os verbos? Aqui, ó, expandir, reduzir, exemplificar, retirar, justificar, substituir, né? Olha que legal. Estratégia um, eventos de introdução. Criar um espaço inicial de encontro para gerar interesse no grupo. Encontro social, café, oficina de artesanato, com temas relacionados à inspiração, transformação pessoal. Durante esses eventos, compartilhe histórias breves, figuras femininas que superaram desafios, criando um interesse nacional nas histórias bíblicas sem mencioná-las explicitamente. Parcerias comunitárias. Olha que legal. Vou pegar um exemplo. Olha isso, gente. Vamos conversar sobre a estratégia um. Aí eu sempre gosto de retomar qual é a estratégia, tá? Porque, como engenheiro de prompt, eu te digo, para a IA entender sobre o que eu estou falando, você imagina uma interação de 50 páginas, para ela saber exatamente qual é o nosso assunto. Quero que você me ajude no seguinte: olha só que legal. Ahn, sugestão de mulher bíblica que será o alvo da história. A técnica de storytelling, ou melhor, vou colocar aqui, ó, melhor ainda. Dois, a estrutura da história, sem mencionar a mulher bíblica. Três, ensinamentos que podem ser aplicados a mulheres não crentes de maneira sutil para que elas possam ter mais interesse em conhecer a Bíblia. Gente, tá vendo? Eu saí de um estudo da trajetória de Maria Madalena para uma estratégia completa de evangelização de mulheres não crentes. Olha que legal. Tá vendo como que é massa isso? Né? Eu não sei se vocês ficam empolgados, eu fico muito empolgado com isso. Aí ele traz a história da mulher com fluxo de sangue, que é a história bíblica, mas olha só, uma história de coragem e determinação.
Uma mulher que enfrentou um desafio pessoal contínuo e desgastante, blá blá blá. O ensinamento aqui de aplicação sutil. Olha o que que eu vou fazer. Agora escreva a história usando técnicas de storytelling que cativem a mulher não crente. Ele me dá a história completa. Se você fizesse isso, sairia diferente. Por que que sairia diferente? Porque você está falando do seu coração de forma diferente do meu coração. Porque aquilo que está no teu ministério é diferente do meu ministério. Tá claro isso? Eu preciso que você me diga se tá claro, se a gente está remando no mesmo barco, né? O seu ministério é diferente do meu. A IA é um apoio para o teu ministério. E por isso é impossível de sair igual. Porque a gente usa orientado pelo Espírito Santo. E tá aqui, ó. E, gente, com técnicas de storytelling. Para você que não sabe o que é storytelling, é uma técnica para você chamar a atenção da pessoa, para você despertar sentimentos na pessoa, né? Inclusive, muitas pessoas usam até mesmo em pregações, né? E a gente está usando aqui para evangelização de mulheres não crentes. Tá claro? Se eu tivesse mais tempo aqui, se fosse um curso completo de estudo bíblico, aí eu poderia ler e tal, mas mandar para vocês tudo isso, mas é porque eu quero focar nos métodos, tá? Então você me perdoa se eu estiver sendo rápido em algumas partes, ok? Tudo bem? Vamos seguindo? Vamos lá. Outra forma aqui, estudo cronológico. É muito legal essa aula para mim, né? Eu fico muito empolgado porque eu sou professor, né? Eu sou, o meu chamado é de mestre, né? E estar aqui com vocês falando de estudo bíblico, né? Eu estou unindo duas coisas maravilhosas, né? Bíblia, estudo, e eu sou professor, então é uma bênção estar aqui com vocês. Sou muito grato a Deus por isso. Ler e analisar os textos na ordem dos acontecimentos históricos. Então, o estudo cronológico, ele vai me ajudar a entender a sequência, né? É claro que certos livros da Bíblia, a gente entende a sequência com muita facilidade, né? Por exemplo, os livros do Pentateuco. Mas quando a gente entra nos livros dos profetas maiores, não, ou dos profetas menores, muitas das pessoas não sabem exatamente uma espécie de cronologia dali, né? Então a gente pode fazer um estudo cronológico em relação a isso, né? Vamos fazer dos profetas maiores aqui, por exemplo. Lembrando, gente, eu estou aqui só nos agentes de estudo, tá? E eu estou usando aqui os agentes focados em Antigo Testamento e Novo Testamento, mas vocês têm tudo isso aqui, ok? Tudo isso aqui. Vamos lá. Ah, estudo cronológico. Qual tema você gostaria de estudar? Estudo cronológico dos profetas maiores. Vamos lá, Batista. O que você gostaria de aprender? A sequência mais eficiente do ponto de vista cronológico do estudo dos profetas maiores. Quais aplicações? Eu quero entender as mudanças históricas por trás de cada profeta maior em sequência cronológica. E eu vou lá e peço. É claro que você poderia aprender essa cronologia num vídeo no YouTube, alguém te explicando, num seminário teológico, numa formação aqui na FTBB e tudo isso. Mas você também pode aprender dentro da IA. Olha aqui, e ele me traz uma sugestão de sequência com o contexto da época. Tá vendo, pessoal? 740 a 781 a.C., com Isaías, Jeremias 627 a.C., Ezequiel 597 a.C. e Daniel 605 a.C., né? Na verdade, deveria ser antes aqui Daniel.
tá? Mas ele provavelmente está querendo me colocar alguma coisa relacionada a isso. Enfim, eu posso desenvolver. Aí sabe o que eu posso fazer? Olha só que legal. Vamos falar sobre o livro de Isaías. Faça um resumo das partes comumente segmentadas pela teologia batista para que eu possa iniciar o estudo do livro de Isaías de forma mais orientada. E aí eu vou lá, pego o livro de Isaías e ele vai me ajudar em relação a isso. A organização das principais partes do livro de Isaías. E aí é aquela história, eu posso ler o livro de Isaías direto, mas eu posso ver uma explicação como essa e entender melhor o livro antes de ler. E aí eu vou lá e leio. Não é assim? Tem certas coisas na nossa vida que primeiro a gente lê, depois a gente vê a explicação. Tem outras coisas na nossa vida que primeiro a gente vê a explicação, depois a gente lê. E tem coisas na nossa vida que a gente lê, vê a explicação, lê de novo, vê a explicação, lê de novo, que é a vida cristã de leitura bíblica, né? A gente não pode nunca parar de ler a Bíblia, é o nosso alimento. Então a gente faz isso de uma maneira espiral e não de uma maneira sequencial, né? E tá aqui, ó, o livro da consolação, renovação e esperança, e por aí vai. Então, a gente pode desenvolver um estudo cronológico em relação a isso. A gente pode fazer comparação de traduções. Isso é muito legal. Eu confesso que uma das coisas que mais me chamam a atenção quando eu assisto uma aula, uma pregação bíblica, é quando vêm essas discussões sobre traduções, né? Seja comparação entre traduções da Bíblica, seja até mesmo o sentido original, né? Aquilo que estava lá no sentido original, o que estava lá, o que essa palavra significa. Então, quando a gente fala de traduções, é nesses dois sentidos, né? Ler diferentes versões da Bíblia ou entender a, né, sentidos de palavras do original para captar nuances e possíveis interpretações. Comparação de traduções. E aí a gente pode usar, a gente tem muita coisa para isso. A gente pode fazer dentro dos agentes de estudo, claro, mas a gente tem aqui, ó, por exemplo, aramaico, hebraico, grego bíblico. Ele vai nos ajudar na questão do quê? Das palavras, do sentido original das palavras, ok? Então, eu posso chegar, vamos pegar aqui uma palavra em grego aqui, né? Ou melhor, vou perguntar diretamente para ele. Ahn, qual a palavra em grego usada na Bíblia para pecado? Tá aqui, amártia, né? E em grego é isso aqui, tá? Peço perdão, mas eu não sei ler isso em grego, tá bom? Vamos lá. Vamos conversar. Ou melhor, vou fazer agora de novo aqui com engenheiro de prompts para ser mais legal, ok? Quero sua ajuda no estudo da palavra amártia presente em grego no Novo Testamento. Quero que você elabore um prompt completo em que eu consiga explorar os diversos sentidos, dimensões e aplicações desta palavra à luz da Bíblia. Vou colocar só assim, né? Poderia ir mais para frente, mas é porque eu vou acelerar aqui algumas coisas. Ele vai me gerar um prompt completo.
tá? Vai me gerar o prompt completo. Olha o tamanho do prompt. Prompt de estudo exegético de Amartya. Olha o tamanho disso. Aí eu vou copiar o prompt e colar aqui, grego bíblico. Cadê? Olha que legal, pessoal. Você que é professor de seminário teológico, você que tem um chamado aí para a escola dominical, você vai fazer uma palavra sobre pecado. Olha só, que legal. E é claro que eu posso, a partir daqui, criar até um material didático sobre isso. Não é objeto da aula, mas eu posso criar um material didático sobre isso. Ó. Sugere bibliografia. É muito legal. É muito massa. Fomos até aí, né? Vamos lá. Análise literária. Examinar o gênero literário. Poesia, narrativa, profecia, carta, etc., para interpretar melhor. A Bíblia tem diversos gêneros literários. Diversos gêneros literários. E a gente pode estudar fazendo essa análise literária. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de olhar as estratégias argumentativas do apóstolo Paulo nas suas cartas. É uma maneira de você fazer estudo bíblico, né? Vou chegar aqui, ó, vamos supor, no Novo Testamento. Qual o tema? Análise literária da sequência argumentativa presente nas cartas de Paulo, considerando as suas variações. Vamos lá, Batista, o que você gostaria de aprender? Entender o lado discursivo e persuasivo de Paulo em suas cartas, a partir das estratégias argumentativas que utilizou em cada uma delas. Quais aplicações? Quero analisar o gênero literário carta à luz da teologia paulina. Olha isso. É muito legal porque você tem Salmos, né? Salmos é muito legal de você ver como que foi estruturado, porque por mais que você tenha somente, você não tenha somente Davi escrevendo os Salmos, eles têm uma inspiração diferente. Então, olha só, a análise literária das cartas de Paulo é essencial para entender. Observa, eu não estou analisando só o conteúdo, eu estou analisando a estratégia por trás do conteúdo. Então, ó, tá aqui, apelo à autoridade, uso de exemplos pessoais, exortação e tal. Aí, o que eu posso fazer? Vamos agora focar somente na primeira Coríntios, beleza? Vamos lá. Faça uma explicação detalhada a respeito desta carta, sob o ponto de vista das estratégias de argumentação e persuasão utilizadas por Paulo. Muito legal. Eu escrevi o meu primeiro livro cristão, eu tenho mais de 70 livros, mas eu só tenho um livro cristão, que é Carta ao Novo Convertido, que é o livro da minha conversão, né? Que eu falo sobre a minha conversão. E na época eu não usei inteligência artificial, não tinha inteligência artificial, e eu fiz na mão esse estudo da estratégia de argumentação paulina. Mas eu poderia hoje ter usado a IA e aprender com mais facilidade toda a estratégia de argumentação. Então, olha só, 1 Coríntios, olha aqui, ó. É para os coríntios. Corinto era uma cidade cosmopolita, próspera.
Tá aqui, ó. Como é que ele começa? Estabelecimento de autoridade. Fala da autoridade apostólica. Depois ele faz o apelo à unidade. Pessoal, assim, a gente está falando de estudo. Isso não ajuda para estudar? Isso não ajuda para eu entender antes de ler a carta? Ou depois que eu ler a carta, eu ler uma análise desse tipo? Isso é muito importante, sabe? Muito legal. A gente pode fazer dinâmicas de estudo bíblico focados em análise de gênero textual. Olha que interessante, né? E mais um aqui, ó. Prometo que eu estou encerrando, tá? Daqui a pouquinho. Mas é porque eu estou muito empolgado aqui com várias possibilidades. Vocês me deram esse tempo, né? E a gente está aqui na FTBB, a gente faz tudo com muito carinho para vocês. Estudo por palavras-chave, né? Investigar termos específicos da Bíblia para compreender seu significado original. A gente fez isso em Amarte, né? Se bem que eu fiz mais aqui na questão para entender, para captar nuances, né? Eu inverti. O estudo de palavra-chave eu te ensinei em Amarte, na questão do pecado, tá? Mas na verdade entraria aqui. Então a gente já fez. Né? Mas a gente poderia, vamos fazer um outro aqui só para ficar mais legal. Olha só, amor sacrificial. Vou analisar esse conceito. Batista. Tudo sobre o tema à luz da Bíblia. Inclusive exegeses que podemos fazer no Antigo e Novo Testamento. Que muitos falam de amor sacrificial a partir do Novo Testamento, mas eu quero que ele me ajude também no Antigo. Vou deixar em aberto as aplicações. Ou melhor, vou falar de aplicações aqui, mas eu não vou falar de casamento. Eu vou falar de relação entre pais e filhos. E vamos nessa. Geralmente se fala de amor sacrificial focando em casamento, né? E olha aqui, ó. Antigo Testamento, a história de Abraão e Isaac. História de Jacó e seus filhos. No Novo Testamento, ó, cadê? A entrega de amor à humanidade de Jesus, culminando na cruz. Andar em amor como também Cristo amor. Olha que legal. Então, a partir daqui eu posso desenvolver também outras visões. Tamo juntos, pessoal? Até aí? Quem é que tá acordado aí? Então, assim, se a gente pensa a IA, né? Ela não substitui sua comunhão com Deus, ela inclusive potencializa. Porque você pode, a partir do que você interage com a IA, ter acesso a ideias, a visões que, obviamente, vão fazer sentido para você, porque vão tocar seu coração por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem te diz, quem te guia. E você pode usar o Theos 24 horas de uma maneira saudável, de uma maneira edificante, né? Então, antes da gente caminhar aqui para as dúvidas finais de vocês, é claro que eu quero fazer o convite para você ingressar no Theos 24 horas, tá? Vou deixar aqui o link, já deixei o link aqui no chat, ó. Quando você entrar no link, você vai para essa página. Essa página tem mais detalhes, né, do Theos, tudo que você tem, tudo que pode ser feito, né? O nosso foco de hoje foi em estudo bíblico, mas você pode usar o TES 24 horas para tudo relacionado a estudo bíblico, desenvolvimento de ministério, enfim, para o teu chamado, para aquilo que Deus estiver colocando no teu coração agora, para você dar esse próximo passo aqui conosco. Tem treinamentos, tem suporte, eu te ajudando, e eu não sou só uma pessoa que usa IA, eu sou engenheiro de prompt, criador de IA. Então eu conheço o modus operandi da IA melhor do que geralmente as pessoas conhecem, né?
Você não precisa de outras IAs genéricas, você pode usar somente o TEOS 24 horas, você recebe isso tudo aqui com uso ilimitado, usa à vontade. Não só o que já tem, mas o que a gente cria. Por exemplo, a gente não tinha capelania, a gente criou. A gente não tinha engenheiro de prompt, a gente criou, né? Então, tudo isso para você com suporte e principalmente uma IA cristã, feita por cristãos, oferecida por uma instituição cristã e que, no final do dia, isso tudo é para o nosso reino e para que a palavra de Deus esteja sendo propagada para toda e qualquer pessoa. Esses aqui são seus novos assistentes, ó. A gente fez aí eles bonitinhos. E você pode então desenvolver. Vem com treinamentos diversos, até com evangelismo 4.0, materiais e por aí vai. Você então não precisa saber utilizar IA, você não precisa saber utilizar o que é prompt, você aprende conosco. Tá? Então, ao invés de pagar 1.200 por mês, que é o ilimitado do ChatGPT, né? O TELS ilimitado é 49 por mês, né? Então, e você ainda está ajudando aí a nossa instituição, tá? Você pode testar, se você não gostar, você pode pedir o seu investimento de volta e por aí vai. Tudo bem? Então, quero te convidar a dar esse passo agora aqui e vai ser uma bênção te receber do outro lado para a gente continuar a nossa interação, né? E a gente ter um cotidiano juntos nos nossos encontros do TELS, tá bom? Deixa eu ver aqui agora as perguntas finais de vocês, antes da gente se despedir, né? E a gente poder continuar. Poderia. Ah, deixa eu mandar aqui o mapa mental, né? Já ia esquecendo, hein? Já ia esquecendo. Vou mandar o mapa mental para vocês. É um presente, né? Para quem está aqui conosco. Uma maneira também de honrar aí o comprometimento de vocês, tá? Eu não sei se vocês repararam, mas hoje quem domina a inteligência artificial faz parte de uma nova geração, né? De cristãos. É como quem passou a dominar a internet antes. Passou a fazer parte de uma nova geração que usava a internet para evangelismo, que usava a internet para levar a palavra de Deus, que usava a internet para desenvolver seus estudos. Então, hoje, né, poucas vezes a gente tem a oportunidade de ser primeiro em alguma coisa, né? Mas a gente tem a oportunidade de ser primeiro aqui, a primeira geração a usar a inteligência artificial, né? Eu quero te convidar a dar esse passo aqui, tá? Eu vou colocar aqui no chat o nosso mapa mental, já está aqui no nosso chat, tá? Daqui a algum tempo não vai nem fazer sentido, né? Por exemplo, alguém falar, não, mas você não usa inteligência artificial, vai ser até visto, como assim a pessoa não usa, né? É o mesmo que alguém hoje falar, não, não usa internet não, né? Todo mundo usa internet praticamente. Deve ter uma exceção, mas é 0,0000001, né? A maior parte das pessoas do nosso país usa a internet, tá? Mesmo que seja de uma maneira pontual. Então, daqui a pouco tempo, não vai fazer sentido não usar a IA, tá? E você tem a oportunidade de ser pioneiro nisso, com uma IA séria, feita para cristãos, por cristãos, de uma instituição séria, tá? As explicações são muito importantes para o entendimento do uso da IA. Tamo juntos. O TEA 24 horas é completo, uma IA que comporta diversas IAs. Já usei o guia de oração. Que bênção. Felipe, Opa, diga. às vezes o seu som tá pipocando, tá? É? Tá dando Deixa eu uma ver se falha. melhora aqui. Isso. E o Samuel, educador Samuel, pediu a palavra e tem duas perguntas aqui para você também. Aliás, Tá. umas três perguntas. Tudo bem. Deixa. é, Ele quer perguntar. Você quer perguntar em áudio, Samuel? Ou você prefere escrever? Enquanto isso, eu vou respondendo aqui os outros. Tá? Eu estou seguindo na ordem do chat, porque senão eu me perco. Aparentemente, as informações e citações estão coerentes. O texto que a IA entregou é um pontapé. É isso aí. O que ela entrega é um pontapé. Aí a gente expande com os nossos verbos, tá? Que excelente aula, sua didática é excelente. Uma honra estar aqui contigo e contribuir contigo aqui nesse nosso encontro da FTBB. Quem gostou do encontro?
Quem achou? Felipe, esse encontro aqui foi legal, me ajudou, né? Inclusive quebrou alguns senões. Quem é que quebrou alguns senões aqui nesse encontro? Às vezes, em nosso estudo faltam exemplos, às vezes a IA pode ajudar nisso, né? É isso, porque a gente tem que entender que nós somos limitados, pessoal. E a IA nos ajuda a ir além daquilo que é a nossa limitação. Explique o que é o prompt. O que é o prompt? O prompt é um comando. 99% das pessoas que usam IA não usa bem, porque não sabe comandar a IA. E aí tem Falhou. resultados ruins, né? Ainda mais se é uma IA genérica. O comando é para isso, é para você trazer precisão para IA. É o 2 mais 2 igual a 4. Tá claro? E por que o Theos é muito interessante? Porque não só você tem engenheiros de prompt que trabalham para você, te ajudando nisso, mas ele tem o agente engenheiro de prompt. Então, mesmo que você não saiba usar a IA, ele gera o prompt completo para você extrair o melhor dele sem alucinação. As IAs genéricas alucinam muito, né? Vamos lá. Gostei, pediria até para desenvolver a pregação no estilo de monólogo. Dá para fazer. Como o Terra pode ajudar estudante de teologia em sua busca de aprendizado e conhecimento teológico? Em tudo que envolve as duas grandes dimensões da vida de um cristão. Não são as únicas, mas são as duas grandes dimensões: estudo bíblico e desenvolvimento de ministério. Então, se a gente pudesse condensar dentro de diversas coisas que fazem parte da nossa missão, certamente as duas mais relevantes seriam o estudo bíblico e o desenvolvimento de ministério. Porque é por meio do estudo bíblico e desenvolvimento de ministério que a gente cumpre a nossa missão do ID. ID pregar o evangelho, mostrar para toda pessoa, para toda criatura. Então, a gente precisa disso. E o Theos vai te ajudar plenamente nisso. Somos da minha profissão, isso é empolgante. Qual a diferença do Theos para outras IAs? São essas as IAs genéricas. Geralmente elas alucinam, mas elas não têm travas. Então a pessoa pode fazer para coisa errada lá. Ela, se tiver que escolher entre inventar uma informação e te dizer que não sabe, ela vai inventar informação. Ela não é feita de cristãos para cristãos. Ela, inclusive, não tem treinamento, não tem equipe te ajudando a usar IA. E ela também só tem um tipo de interação, que é o chat livre. Ou seja, se a pessoa não é muito boa em engenharia de prompt, ela tende a performar pior na IA genérica, tá? Cabeça pipocando, que legal. Já vou procurar para me inscrever. Seja bem-vindo, Jonas. Uma honra. Aliás, estava falando sobre Jonas ontem com a minha esposa, né? Jonas da Bíblia. Que legal. Muito bom te encontrar aqui. Foi muito bom para quem é totalmente leigo. Gostei muito. Pessoal, dê esse passo agora. Vamos pro Theos, tá? Foi muito bom, levarei para nossa escola cristã. Como acessar vocês depois desse encontro? É só entrar no Theos 24 horas, tá? Vou colocar aqui o link. O mapa mental foi postado. O irmão Samuel, eu não entendi se ele quer perguntar por áudio ou se ele quer escrever. Me desculpem, irmão Samuel, se puder me informar aqui. É porque o chat é tão pequenininho. Ele levantou a mão, Felipe. Eu acho que ele abaixou a mão agora. Mas, irmão, se você desejar, fica à vontade, tá? Da melhor maneira. Pessoal, a gente está caminhando aqui para o final, tá? Eu Tem vou duas fazer uma sugestão. perguntinhas. Tem duas perguntinhas no QIA. Ah, aqui no Q&A, né? Tá, vou olhar aqui. Como o Theos 24 horas pode ajudar estudante de teologia? Ah, essa daqui eu já respondi. E o Theos 24 horas gera imagens? Ah, aqui do irmão Samuel. Obrigado, irmão. Ele gera imagens, sim. Nós temos aqui, ó. Deixa eu voltar nele para ficar mais didático, tá? Nós temos aqui. Você desce um pouquinho nele. Aí tem aqui o gerador de imagem. E você pode gerar o prompt completo aqui, tá, Samuel? Uma outra coisa, você tem transcritor de imagem. Vou falar aqui. Sabe quando você está lendo deitadinho, aquela parte legal assim de um livro,
Aí você fala, tô com a preguiça de levantar. Aí você pode tirar a foto, subir aqui no transcritor de imagem e ele transcreve para você, para depois você usar em outras coisas. E o descritor de imagem. Você sobe uma imagem e ele descreve o que está na imagem, né? Então você sobe uma foto, ele descreve o que está lá, tá? Tem como você fazer planejamento da sua semana, enfim, tudo isso aí. Deixa eu colocar novamente o nosso link. E, Eliane, eu só vou fazer uma sugestão final e vou te chamar aqui para você fazer o nosso encerramento. Mas vou fazer uma sugestão para o pessoal de tirarem um print aqui do nosso encontro e marcarem o arroba FTBB, né? O Instagram da FTBB. E é uma maneira aí de você retribuir por esse encontro e, é claro, desenvolver aí a divulgação do TELS, né? Nós pretendemos fazer outros encontros, tá? Se você quiser, bota aí se você quer, né? Outros encontros. Então, vou colocar aqui o Instagram da FTBB, tá? Para você marcar a FTBB. Vou colocar aqui. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu vou colocar aqui o meu Instagram cristão. Eu tenho outros Instagrams também, mas o meu Instagram cristão eu vou colocar aqui, tá? Eliane, muito obrigado aí. Doutor Esdras, muito obrigado também. É uma honra estar aqui. Para mim é uma felicidade fazer parte da FTBB. Que bacana, hein, gente? Quem gostou, levanta a mão. Quem gostou, coloca coraçõezinhos aí. Diz aí, gostei, gostei, gostei. E, gente, ah, essa é uma das iniciativas da Faculdade Teológica falando de inteligência artificial. Nós já trouxemos o doutor Felipe em lives, então, se você não viu, não conheceu, não ouviu do testemunho dele de conversão, visita o canal da FTBB no YouTube, FTBB TV. Ali você vai ter as nossas lives. E tem gente aqui que é da área da educação, viu, doutor Felipe? Vamos conversar sobre uma IA para os educadores. Quem gostou, levanta a mão. Muito em breve, Então, hein, pessoal? Fiquem ligados, hein? ou, ou já colocar um assistente dentro do TELS para a educação cristã, né? Temos Então, aula bíblica lá dentro do TEL. a aula bíblica, mas aí eu vou conversar com o doutor Felipe para trazer toda a nossa visão de educação para dentro de um assistente que ajude aos líderes de ensino na igreja, superintendentes de escola bíblica, a desenvolver um currículo, um plano de aula, cursos para ferramentar a nossa igreja de forma mais otimizada. Gente, nós estamos lançando IA para professores. Doutor Felipe, essa IA para professores a gente está lançando. Quanto que nós já vamos estar disponibilizando todas as informações para o nosso povo que está aqui recebendo essa informação em primeira mão? Isso aí. Ó, semana que vem a gente vai já liberar a IA para professores, tá? Semana que Vai vem, ser então se possível até liga. criar mapas mentais, cartão de memória para memorização, dá até para fazer várias coisas muito legais ali com a IA de professores, muito em breve. Muito em breve. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco até aqui. Tem duas pessoas com mão levantada, ou três, doutor Felipe, você consegue ver? O Samuel, baixaram a mão. Não sei se o professor, pastor Calei quer falar, pode abrir o áudio do pastor Calei, acho que ele está aí. Ele estava com a mão levantada. Então, pessoal, muito obrigada. Vou dar oportunidade aí para o pastor Calei e para o educador Samuel, que está com a mão levantada. Eu acho Localiz... que eu promovi ele para ativar, eu acho que foi por engano que ele ativou aqui. Tá. Muito bem. Gente,
Muito obrigada pela confiança, por estar conosco até agora. Doutor Felipe, muito obrigada pela ministração, o compartilhamento do conhecimento, foi excelente. E nós convidamos a todos a todas esse conhecimento compartilhado aqui, você pode usar na IA generativa, no ChatGPT, Gemini, Copilot. Agora, se você usa todas essas informações, todo esse conhecimento compartilhado no contexto do Teos 24 Horas, que é uma inteligência artificial para o público cristão, você vai ter resultados muito melhores, porque a nossa IA ela está totalmente inclinada para suprir a necessidade da comunidade de fé do nosso povo. E você também está abençoando a faculdade, abençoando o trabalho do doutor Felipe, e nós estamos aperfeiçoando cada vez mais essa ferramenta, e divulguem, compartilhem, porque é bênção. Se você começar a usar, você vai ver que realmente você vai ter um ganho de tempo, tempo que você vai gastar buscando inspiração, estudando, meditando, e isso é muito importante. Então, queremos agradecer, doutor Felipe, muito obrigada, e terminamos por aqui. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Deus abençoe.